Processo: a conversão de um documento para formato digital. Necessidade: a disseminação de diversos e a preservação da informação. Deve-se estar atento nas possibilidades de tecnologias que estarão disponíveis aos poucos anos. O aumento dos meios de duplicação de acesso à informação é inversamente proporcional à durabilidade dos suportes. A digitalização deve levar em consideração a qualidade do conteúdo informacional, critérios de qualidade de imagem. Quanto maior a resolução, oneroso o armazenamento do papel do usuário do processo da digitalização. Digitalizar é o processo que inicia como planejamento, como digitalização. A decisão de realizar o projeto de digitalização perpassa por uma avaliação rigorosa. Não adianta digitalizar sem organização prévia da documentação física, sem o estabelecimento de políticas internas, tanto para instituições públicas quanto privadas. A forma de um termo sendo utilizado se digitalização garantisse a preservação do registro da sociedade, mas como preservar através de cópias? Percebe-se a instalação de que microfilmagem da digitalização. Imagens digitalizadas, novos conceitos de resolução, produção cromática, tons de cinza, pontos de polegadas, DPI, PP, conversões de armazenamento, scanner, escolhas de melhores determinado trabalho, projeção de luz contra o papel, especificações técnicas, velocidade, DPI, duplex, PIB, colorido, papel, interfaces, tipos de alimentador, leitura de documentos OCR, reconhecimento óptico de fontes padronizadas, ICR, reconhecimento óptico de fontes não padronizadas. Imagens digitalizadas. As imagens são formadas por milhares de pontos de DPI, dots, per, int, pontos de polegada, escaneamento com resoluções de 75 a 1200 dpi, uma digitalização de 300 dpi por 990 mil pontos de pontos ou pixels por polegada. Quanto maior a resolução, mais rico o registro de cores, maior o tamanho do arquivo digital. Compressão: reduzir o espaço ocupado dado num determinado dispositivo, realizar por um algoritmo de compressão. Identificação da fase do seu trabalhada. Faz necessário identificar em que a fase do documento iremos trabalhar. O arquivo corrente. Digitalização. Tramitação. Essa ocorre com a maior casos em empresas particulares e em alguns setores públicos. Arquivos permanentes. Digitalização para o acesso e a preservação necessária para todos, principalmente para os arquivos públicos. Observação: para cada um desses fases, a estruturação de projetos diferenciada adequa as técnicas de produção de cópias para cada uma das fases. Em ambos os casos, deve-se identificar e definir critérios para digitalização, planejamento de critérios para digitalização, arquivos correntes. Construção de uma comissão, decisão cuidadosa sobre o porquê e o que digitalizar, definir objetos a serem atingidos através da digitalização, elaborar uma gestão documental e construir instrumentos arquivísticos, plano de classificação, tabela de temporalidade, manutenção ou suporte físico, custo de pré e pós-digitalização, definição do suporte pós, constituição de uma comissão, compromissos de manutenção, versão digital através do tempo, preservação, resolver problemas relativos ao acesso a originais, recuperar sem causa de danos originais, acesso a partir de plataformas de redes institucionais, interface de fácil compreensão e uso do usuário, possibilidade de autentificações. Lei 12.682 de 2012 dispõe sobre a elaboração de arquivamento de documentos e meios eletrônicos magnéticos. Artigo 3º. O processo de digitalização deverá ser realizado de forma de manter a integridade e autenticidade, se necessária, a confidencialidade do documento digital, como o emprego do certificado digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil. Parágrafo único. Os meios de armazenamento de documentos digitais deverão ser protegidos pelo acesso e uso da alteração de produção e destruição não autorizados. Artigo 4º. As empresas privadas ou órgãos de administração pública, direta ou indiretamente, utilizarem procedimentos de armazenamento de documentos por meio de eletrônico óptico equivale e deverão adotar um sistema de indexação que possibilite a sua precisa localização, permitindo
a posteriori conferência de regularidade das etapas do processo adotado. Os registros públicos originais, ainda que digitalizados, deverão ser preservados de acordo com o disposto na legislação pertinente. Decreto 10.027 de março de 2000. Caput do decreto regulamento disposto no inciso caput da Lei 13.087 de 20 de setembro de 2009, para estabelecer a técnica para requisito da digitalização do documento público ou privado, a fim que os documentos digitalizados possuam os mesmos efeitos legais dos documentos originais. Aqui se implica no artigo 2 a pessoa jurídica ou direito público interno, ainda que envolva relações com as particulares, por pessoas jurídicas de direito privado, de pessoas naturais de comprovação perante as pessoas jurídicas de direito público interno e outras pessoas jurídicas de direito privado e outras pessoas naturais do parágrafo único. O disposto decreto não aplica, primeiro, nos documentos natos digitais, são documentos produzidos originalmente em formato digital, documentos deferentes às operações das transações realizadas nos sistemas financeiros nacionais, documentos de microfilme, documentos audiovisuais, documentos de identificação, documentos pelo Decreto 10.227 de 10 de março, parte pessoal, decreto, processos técnicos para reparar, digitalizar, reparação e indexar.